Então, se queremos entender sobre a obesidade e o emagrecimento, nós precisamos identificar que, primeiramente, o tecido adiposo é um órgão altamente ativo, principalmente o tecido adiposo da região abdominal. Por isso que nós precisamos identificar de maneira mais aprofundada a repercussão fisiológica. Por quê? Porque as substâncias que são citocinas liberadas por esse tecido adiposo modifica diversos componentes, como a atividade do sistema nervoso central, a área no hipotálamo que controla o apetite e a saciedade, modifica as artérias, arteríolas, capilares, modifica o sistema imunológico, aumentando macrófagos do tipo M1, que são inflamatórios, modifica então a resistência vascular periférica, aumentando o risco da pessoa ser hipertensa. Então, perceba que nós temos que identificar que a obesidade não é simplesmente estética, não é simplesmente um componente estético, mas não dá para a gente poder continuar com a mesma análise superficial, simplista, tosca. Precisamos ser profissionais diferenciados, raros, fudidos, entendendo o que está associado a essa obesidade, a fisiopatologia, como que acontece o controle da fome. Por quê? De novo, porque as citocinas liberadas pelo tecido adiposo, principalmente abdominal, o tecido adiposo periférico é menos. O principal problema é o tecido adiposo abdominal. Ao liberar diversas citocinas, modifica inclusive a área de controle do apetite no hipotálamo. Então vamos identificar isso. Vou abrir aqui, a imagem do sistema nervoso central, vou abrir a parte do hipotálamo, que é a área de controle do apetite. Então vamos nessa aqui, vou entrar no hipotálamo. Pronto, entrei no hipotálamo. Agora precisamos identificar como atua a saciedade e o aumento da fome para a gente poder identificar que isso é alterado. Então, no hipotálamo, nós temos neurônios orexígenos. Neurônios orexígenos que liberam neurotransmissores ligados à fome. Por quê? Porque você precisa ter fome para você poder buscar alimento, para ter energia que vai fazer as atividades, as funções do organismo. Então você precisa ter fome. Como acontece isso? No hipotálamo, que é o centro de controle do apetite, nós temos neurônios orexígenos que liberam o neuropeptídeo Y e o gene AGOT, que leva a pessoa a ter fome. Mas a pessoa não pode só comer. Não pode só comer. Então nós também temos neurônios anorexígenos que liberam neurotransmissores como a própria melanocortina e o fator transcrito regulado por cocaína e anfetamina que levam à saciedade. Então repare que no hipotálamo nós temos neurônios liberando neurotransmissores que levam à fome e neurônios liberando neurotransmissores que levam à saciedade. E como que acontece essa comunicação? Como que essa informação chega para o sistema nervoso central para aumentar a fome ou diminuir a fome e aumentar a saciedade ou diminuir a saciedade? Diversos órgãos estão atuando aí. Por exemplo, nós temos o estômago liberando um hormônio que é a grelina. Quem é a grelina? É um hormônio que atua aumentando a liberação dos neurotransmissores ligados à fome. A grelina, então, aumenta a liberação do neuropeptídeo Y e gene AGOT. Quando há esvaziamento gástrico, aumenta grelina, que inclusive aquele ruído, vou chamar assim de ronco que você tem, é a grelina atuando ali no estômago. Ela aumenta a fome. Para quê? Para você poder buscar alimento e ter energia para manter as funções do organismo. Mas você não pode ter só fome, que inclusive o tecido adiposo libera uma adipocitocina boa, que é a leptina. O que faz a leptina? Diminui a liberação dos neurotransmissores da fome e aumenta a atividade dos neurotransmissores que levam à saciedade. Então repare que o próprio tecido adiposo, para poder ter um controle homeostático, libera uma adipocitocina, que é a leptina, que aumenta a saciedade e diminui a fome. Mas nós temos, por exemplo, também o intestino liberando o polipeptídeo YY, que diminui a fome. Nós temos o GLP-1 liberado também pelo duodeno, que diminui a fome. Nós temos então colecistoquinina, que tem aumento principalmente na ingestão de gordura e proteína, que agora leva ao aumento da saciedade. Então repare que nós temos o estômago, o intestino e o próprio tecido adiposo comunicando para trazer agora
mais fome ou menos fome e mais saciedade ou menos saciedade. Repare que esse controle é fisiológico. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando há obesidade abdominal, isso é alterado. Quando nós temos obesidade abdominal, citocinas inflamatórias liberadas pelo tecido adiposo levam agora ao aumento da fome e menos saciedade. Claro que tem a obesidade da parte comportamental, a pessoa come mais para a parte comportamental, mas também tem a parte a nível do sistema nervoso central, autônomo, ela não controla. Você tem que entender isso para poder compreender que seu aluno pode às vezes estar comendo muito mais, não porque ele quer, não porque ele é vagabundo, não porque ele não tem esforço, não porque ele não é dedicado, e sim porque é um mecanismo que você não controla, que é a fome. Nós temos o hipotálamo interagindo com o intestino, com o estômago, com o tecido adiposo, e isso é alterado. Na obesidade abdominal, essa repercussão fisiológica é alterada, então a pessoa pode ter o aumento da fome e menor saciedade. Como que você vai atuar aí? Como que você vai interferir? Você precisa compreender primeiramente isso para poder identificar a repercussão. E de novo, isso é alterado pelas citocinas inflamatórias,